Este é um hidroavião da Marinha do Zewa voando em direção a uma nevasca, bem próximo à costa da Antártida. A bordo estão 9 homens participando de uma missão secreta para reivindicar a Antártida para os Estados Unidos. À medida que se aproximam da Terra, a tempestade piora ainda mais e a tripulação perde toda a visibilidade até que, de repente, bum! O avião bate em uma montanha e despenca na neve. Foi o acidente de avião mais remoto já registrado e deixou a tripulação isolada e gravemente ferida no ambiente mais hostil do mundo. Mas, apesar das condições incrivelmente severas, 6 dos tripulantes conseguiram sobreviver por 13 dias até serem finalmente resgatados. Modelamos tudo isso para mostrar como esse grupo incrivelmente corajoso de pessoas conseguiu se manter vivo e como foi a missão de resgate que acabou salvando eles. Em 1946, um ano após a Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos voltaram sua atenção para a Antártida. Essa vasta extensão de terra não reivindicada tinha um potencial inexplorado e parecia que a próxima guerra seria travada por quem a possuísse. E assim, em dezembro de 1946, os Estados Unidos enviaram uma enorme expedição com 13 navios, 33 aviões e 5.000 homens para a Antártida, com a missão secreta de explorar o continente, montar bases e reivindicar a Antártida como sua. Um dos primeiros voos a decolar foi o da tripulação do George I, composta por 9 jovens, 2 pilotos, operadores de rádio, mecânicos, um navegador, um fotógrafo e o capitão do navio. A viagem foi difícil e o frio extremo impediu o avião de subir acima de 300 metros. Depois de 3 horas, eles finalmente chegaram à costa, mas as condições estavam piores do que nunca e a tripulação não conseguia enxergar nada. O altímetro do avião estava sendo confundido pela espessa camada de gelo abaixo deles e indicava que a tripulação ainda estava a 300 metros do solo. Mas eles não faziam ideia de que a Terra estava logo abaixo deles e subindo rapidamente. French, o piloto, decidiu abortar a missão e retornar. Mas justamente quando ele estava prestes a fazer isso, o avião bateu em uma montanha e abriu um enorme buraco na fuselagem. 5.000 litros de combustível pegaram fogo imediatamente, causando uma enorme explosão no ar. O avião despencou, espalhando destroços e sua tripulação por todo o gelo. Foi um desastre completo. Infelizmente, tanto Henderson quanto Oppes morreram na hora, depois de serem lançados pelas hélices do avião. O restante da tripulação estava vivo, mas French estava gravemente queimado e mal conseguia se mover. Fred Williams estava em situação ainda pior. Com uma fratura nas costas e vários ferimentos no rosto, parecia quase certo que ele morreria. O instinto falou mais alto e a tripulação imediatamente montou um abrigo na seção do túnel do avião, que havia se separado do restante da aeronave. Eles encontraram paraquedas e o prenderam na extremidade do túnel para impedir que o vento e a neve entrassem. Depois de vasculharem os destroços, eles encontraram sacos de dormir, barracas e algumas rações de comida, compostas principalmente de carne enlatada e sopa. Sem saber quando ou se alguém os encontraria, a tripulação se recolheu ao abrigo para esperar a tempestade passar. Williams estava ferido demais para ser movido, então a tripulação construiu um abrigo ao redor dele usando um saco de dormir e grandes pedaços de destroços. Algumas horas depois, Robin saiu para ver como Williams estava, mas ele já havia adormecido, levado pelo frio das condições antárticas. Agora, apenas 6 membros da tripulação restavam e suas esperanças de sobrevivência dependiam completamente de serem encontrados. Mas o navio de suprimentos deles, o Pine Island, estava a 500 quilômetros de distância e encontrar os destroços seria extremamente difícil. Para resgatar a tripulação do George I, os homens em Pine Island precisavam encontrá-los e, de alguma forma, resgatá-los com um avião que só podia pousar na água. O tempo ao redor do navio continuou péssimo por mais 3 dias, então nenhuma missão de resgate pôde ser lançada. No local da queda, os 6 sobreviventes estavam lentamente congelando até a morte numa nevasca de 20 graus negativos. French estava em uma situação muito ruim e suas queimaduras faziam com que ele mal conseguisse abrir a boca. Ele estava morrendo lentamente de congelamento e desidratação. Ainda assim, graças ao frio e às condições secas, infecções que já teriam matado ele até agora não se espalharam devido à falta de bactérias. Apesar de tudo isso, French nunca reclamou e sempre tentava fazer uma piada sempre que podia.
Depois de procurar mais um pouco entre os destroços, Robbins encontrou um fogareiro a gás e conseguiu ligá-lo ao sifonar combustível de um dos tanques reservas do avião. Ele então se tornou o chefe de fato de toda a equipe, cozinhando para eles 2 refeições por dia, sopa de espinafre seguida de pão com pasta de amendoim. No 4º dia, o tempo finalmente abriu e o sol agora os banhava com sua luz. Apesar da situação, eles ficaram completamente maravilhados com a beleza do local. Eles aproveitaram essa trégua no tempo para enterrar adequadamente seus companheiros de equipe mortos sob a neve. Para facilitar que as equipes de resgate os encontrassem, eles colocaram objetos de metal dentro das sepulturas que poderiam ser detectados por magnetômetros. No 5º dia, a equipe no local do acidente estava ficando sem comida fresca e logo restariam apenas lata de carne seca. Naquele dia, Robbins saiu para procurar mais equipamentos e encontrou uma câmera que pertencia a Lopes, o fotógrafo que morreu no acidente. Ele tirou algumas fotos do local do acidente e guardou o filme em seu saco de dormir para não esquecer. No 7º dia, o tempo ao redor do navio finalmente melhorou e um avião de resgate partiu de Pine Island em busca da equipe. Usando a última localização confirmada do avião, a equipe de resgate começou a vasculhar o solo de um lado para o outro em um padrão de busca em escada. Quando chegaram à terra, o tempo ficou nublado e qualquer esperança de avistar a equipe desapareceu atrás de um mar de neblina. Nesse exato momento, French acordou atordoado e disse que ouviu o som de um avião à distância. Na verdade, ele não tinha ouvido nada. Ele estava simplesmente sonhando que estava sendo resgatado. Mas, como se viu, o avião realmente passou a menos de 20 quilômetros da equipe. Nos dias seguintes, o tempo tempestuoso voltou mais uma vez e o ânimo estava no ponto mais baixo de todos. A tripulação estava desesperada, então eles fizeram uma grande pilha de destroços que poderia ser incendiada para chamar a atenção de qualquer avião próximo. Robbins também encontrou um pouco de tinta amarela e deixou um bilhete na asa para que os socorristas pudessem ver. A tripulação estava ficando sem tempo, mas a sorte deles estava prestes a mudar. Na manhã do 13º dia, o tempo bom finalmente voltou e a tripulação estava tomando o café da manhã, que a essa altura era apenas algumas fatias de damasco. De repente, um estrondo baixo começou a tremer o chão, ficando cada vez mais forte até que a equipe do Pine Island finalmente encontrou seus companheiros desaparecidos. Os sobreviventes correram para fora, acenando com os braços no ar. O sofrimento deles parecia finalmente ter acabado, mas sem trem de pouso ou um lugar seguro para aterrissar, não havia como o avião resgatá-los. Eles lançaram uma mensagem para a equipe que dizia: se vocês conseguirem caminhar até o lago a 10 milhas ao norte, deem as mãos e formem um círculo. Se não conseguirem, formem uma linha reta. Eles imediatamente formaram um círculo e começaram a amarrar frente em um trenó antes de partir para a jornada mais difícil até então. Olhando para trás, o avião deles agora era apenas um pontinho na paisagem, e eles perceberam o quanto tinham sorte de terem sido encontrados. O caminho até o lago era difícil. Arrastar frente pela neve que chegava até o peito levou quase 12 horas. O avião de resgate os acompanhou na maior parte do trajeto, lançando suprimentos de vez em quando para marcar o caminho e tirando esta foto durante o percurso. O avião conseguiu pousar perfeitamente no lago e 2 homens saíram para procurar os sobreviventes. Mas, de repente, um banco espesso de neblina apareceu, deixando ambos os grupos completamente cegos. Os sobreviventes sabiam que estavam chegando mais perto, pois conseguiam ouvir o som distante de um avião. Mas, justamente quando acharam que tinham conseguido, deram de cara com um penhasco de 20 metros de altura, a última barreira entre eles e o lago. Incrivelmente, havia um caminho quase perfeito logo à esquerda, quase como se tivesse sido colocado ali para salvar a equipe. Depois de descerem cuidadosamente até a plataforma de gelo, 2 homens surgiram da neblina. Depois de 2 semanas de puro terror e sofrimento, eles finalmente se reuniram com sua equipe. Eles embarcaram no avião de resgate e todos os 6 homens voltaram em segurança para o navio. Foi uma das histórias mais inacreditáveis de sobrevivência e coragem, e todos os 6 homens viveram para contar o relato. Quanto aos 3 homens perdidos, eles permanecem enterrados, perfeitamente preservados sob 80 anos de gelo e neve, que agora já ultrapassam 100 metros de profundidade. A câmera que Robbins encontrou nunca saiu do local do acidente. Suas fotos, que sem dúvida valeriam mais do que 1000 palavras, estão apenas esperando para serem descobertas algum dia.
Infelizmente, ninguém jamais voltou a esse local lendário para recuperar os 3 homens.